Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula agora resolvendo esse exemplo da modelagem de um tanque hidráulico. Então o que ele fala aqui nesse exemplo? Considere um tanque de armazenamento contendo um líquido. Tá? Um líquido que ele tem uma determinada massa específica aí, ρ, com vazão de entrada, Então tem uma vazão de entrada aqui, temos uma tubulação que está fornecendo líquido aqui, com uma determinada vazão de entrada aqui de entrada, Lembrando que aqui fora, pessoal, é a pressão atmosférica, E aqui também, na saída do orifício, a gente tem a pressão atmosférica, tá? A pressão na base, na base do tanque aqui, A pressão na base do tanque vai ser a pressão atmosférica, aqui também fora, Mais a pressão, ρGH, que é dado aqui pela equação hidrostática, Então, ρ é a massa específica do fluido, G é a gravidade, E H é a altura, tá? Isso aqui nada mais é do que força sobre área, tá, pessoal? É a força, qual que é a força exercida sobre o fluido, A força da gravidade, Dividido pela área que está sendo apoiada aqui, o fluido, ok? Se vocês fizerem o equacionamento, vão chegar que é ρGH, tá? Muito bem, então essa aqui é a pressão P, Pressão hidrostática aqui, manométrica, Que é dado por ρGH mais a pressão atmosférica. Ele falou que a vazão é laminar através da válvula. Então, vazão laminar através da válvula, pessoal. Se ela é laminar, a gente pode, modelar pela equação linear, a mais simples, tá? Não precisa ser, não é turbulenta, então vai ser ΔP é igual a RLQ, No nosso caso, a vazão vai ser Q igual a ΔP sobre RL, Quem que é ΔP? Vai ser P1 menos P2, Dividido pela resistência fluídica laminar, tá? RL. Ok? Então aqui é resistência fluídica laminar. Se ele falasse que fosse turbulenta, a gente teria que utilizar a equação de vazão turbulenta, tá? Então o que de saída aqui, vai sair com pressão atmosférica, Por isso vai ser a pressão da base, aqui, P, é P1 menos P2, qual que é o P1? P1 é P, e P2 é a pressão atmosférica, ok? Dividido por RL. Então aqui a gente já levantou, principalmente as informações que a gente tem de conhecido que foi dado no enunciado aqui pra gente, ok? O que a gente tem que fazer agora, para resolver aqui, achar o modelo do tanque, Então a gente quer achar um modelo do tanque, o modelo do tanque de armazenamento. É isso que é o nosso objetivo, tá? Como a gente viu aqui, a gente tem que utilizar, a conservação de massa, em um volume de controle. No nosso caso, o volume de controle vai ser o tanque, Então, é ali que a gente vai aplicar, A gente quer achar o modelo do tanque, tá? Então, sempre a gente vai aplicar a lei da conservação da massa, para reservatórios, volumes de controle, ok? Então, essa é a ideia. Bom, a lei da conservação de massa fala que a derivada da massa do volume de controle é igual ao somatório da massa da derivada da massa de entrada menos o somatório da massa de saída, tá? Então vamos partir dessa equação aqui e a gente verifica como que a gente faz o desenvolvimento. Eu vou passar então aqui para o whiteboard. Eu já copiei aqui a nossa figura e vamos só recuperar então essas informações iniciais para facilitar aqui a nossa dedução, Então a gente sabe que a pressão P é igual a ρGH, massa específica do fluido aqui. G é a gravidade, H é a altura do tanque, mais a pressão atmosférica, que também está aqui em cima, tá, pessoal? Então, pressão atmosférica. Temos aqui, além disso, o Q de saída, que é a vazão de saída, a gente sabe que a gente vai que essa vazão é laminar.
Então a gente pode considerar aqui ΔP, né, sobre a resistência fluídica da válvula, né, que a gente vai considerar aqui RL, ok? ΔP aqui é quem, pessoal? É P1, né, menos P2. Quem é P1? P1 vai ser P, né, que é a pressão da base do tanque, menos a pressão atmosférica, correto, pessoal? Então aqui sobre a resistência fluídica da válvula, correto? Então essas foram as informações que a gente pegou lá no slide do exemplo. Muito bem, o que a gente tem que fazer agora, pessoal? A gente tem que aplicar a lei da conservação da massa, né? Então, o volume de controle a gente sabe que vai ser esse tanque aqui, tá? Se colocar aqui, então, a conservação da massa, de massa aqui, ok. Qual que era a equação lá, né? MVC, né? É igual o somatório, né, da derivada da massa de entrada menos o somatório, né, da massa da derivada da massa saída, ok? O que é a massa, pessoal, né? Então, a massa, o volume de controle aqui, né, é dm dt, né? Lembrando que dm, que m, o que era m mesmo, pessoal? M era o, né, a massa específica lá do fluido, né, vezes o volume, né? Isso aqui dividido por dt, tá? Lembrando que massa, né, massa é igual a ρ P, ok? Então, essa constante ρ aqui é a massa específica do fluido, né, vezes o volume, né, do fluido aqui. Muito bem, então se a gente fizer essa derivada aqui, né, a gente obtém, né, dρ dt, né, vezes o volume, né, mais, vou ter que usar a regra da cadeia aqui, né, dv dt vezes o ρ, ok? Ou seja, a gente tem o ponto, né, vezes v, mais v ponto vezes ρ, tá? Se a gente considerar aqui que é um sistema hidráulico, então o que a gente tem, pessoal? A gente tem, para o nosso exemplo aqui, né, que para fluidos, né, lembrando lá da nossa introdução lá, né, incompressíveis, né, caso de alguns óleos, etc, né, esse parâmetro ρ aqui não tem variação, né, então ele é igual a zero, tá? Se esse parâmetro é igual a zero, né, sem compressíveis, o óleo, né, o líquido, a água, vocês podem perceber que ele é difícil de fazer compressão neles. Então a gente considera esse parâmetro ρ igual a zero, né? Não é o caso do sistema hidráulico ou no sistema pneumático, a gente vai ter que considerar essa variação do ρ, tá? Mas aqui para o sistema hidráulico não é necessário, ok? Então esse aqui vai simplificar um pouquinho, ó. Então esse m.vc a gente pode falar, né? Então esse termo é igual a zero, que é igual a ρ, né, vezes v ponto, tá? Isso aqui então vai ter que ser igual ao somatório, né, a massa de entrada aqui, a derivada, né, menos o somatório massa saída, tá? Se eu passar aqui dividindo isso aqui, né, então a gente tem que V ponto é igual esse somatório da massa de entrada aqui, né, derivada, né, isso aqui tudo dividido por ρ. Isso aqui, a derivada do volume, a gente sabe que é igual
é igual aqui, né, a vazão. E passando aqui, dividindo também, né, os demais somatórios, as demais massas aqui, a gente pode chamar isso aqui, então, de somatório, né, da vazão de entrada, né, menos o somatório das vazões de saída, tá? Que para o nosso caso aqui, né, lembrando lá, né, da nossa aula, deixa eu voltar para lá, né, e essa vazão aqui, pessoal, né, é igual a capacitância fluídica vezes a derivada da pressão, ok? Esse Q aqui, que é o V ponto, né, é igual a capacitância fluídica vezes a pressão, tá? Então aqui já vem o nosso C vezes P ponto, né? Ok, então deixa eu voltar aqui pro whiteboard. Então aqui a gente pode escrever como C, né, sendo a capacitância fluídica do tanque, né, vezes a pressão P, né, o P é o mesmo P da base lá do tanque, mais o somatório do Q de entrada, né, a gente só tem um Q de entrada, então por isso que só fica Q de entrada, tá? Menos somatório do Q de saída, a gente só tem uma vazão de saída, então menos Q de saída. Certo, pessoal? Então aqui a gente já chegou naquela equação que tem lá no slide lá, específica para o caso do nosso tanque aqui, certo? Muito bem. Essa vazão de saída, pessoal, a gente já tem o equacionamento dela, né? Que ela depende aqui da resistência laminar, né? Então a gente já pode substituir ela aqui, né? Então vamos fazer aqui. Então CP ponto igual a Q de entrada, né? Menos P menos o P atmosférico sobre a resistência laminar aqui, ok? Muito bem. Então isso aqui pode ficar, a gente pode reescrever aqui, né? Passando tudo, aquela ideia de passar sempre, né? O P por um lado, né? A variável do estado aqui, que seria a pressão do tanque, né? Então fica RL, não controle aqui, RL lá da nossa válvula, né? Vezes o C, vezes o P ponto, né? Menos, né? Aqui que é menos P vai passar para cá mais P, vai ser igual, né, ao RL que é de entrada, né, que é isso aqui vezes esse, menos a pressão atmosférica, tá? Vamos dar uma olhadinha lá no nosso slide para ver se tá aqui ficou menos é mais, né? Menos mais aqui no, faltou um maisinho aqui, ok? Muito bem. Aqui ele fala, ó, então aqui é nosso modelo do tanque, tá? Ele fala que tem uma nota aqui, pode-se reescrever o modelo do tanque em termos da altura H, tá? Então se a gente quiser o nosso modelo do tanque aqui, né, em termos da altura H, né? Na verdade, o que a gente tem que fazer é substituir nossos P aqui, o P aqui, né, pelo valor da pressão, né? E a gente pode fazer a derivada aqui do P para achar o P ponto aqui, né?
Então vai ficar tudo em termos de H, tá, pessoal? Pode fazer isso aí, ok? E aí nós temos o nosso modelo em função da variável H em vez de ser da pressão, tá? Então, pressão vai estar relacionada com a variação da altura do tanque aqui, tá? Que é um modelo interessante, tá? Vale bastante a pena estar fazendo. Para o nosso caso aqui, ó, né? A gente pode calcular aqui já P ponto, ó, é igual a ρg dH, né? Porque o resto dos termos é tudo constante, tá? E aí a gente poderia estar substituindo aqui, ó, né? RLC o GDH, né? Ou H ponto. Vou colocar H ponto. É que é DHDT, né? Opa. Que é DHDT, ó. Opa. DHDT. Que é igual a ρgH ponto, tá? Vou deixar sem H ponto, que fica mais simples de eu substituir aqui. ρgH ponto mais o P. Quem que é o P? É o ρgH mais a pressão atmosférica, tá? Que é igual ao RL, que é de entrada, mais o P atmosférico, tá? Aqui, ó, legal que corta, né, a pressão atmosférica. E aí a gente fica com o modelo RLC, OGH ponto, né? Mais OGH, que é igual a RL, que é de entrada aqui, ó. Tá? Então aqui nosso poderia ser essa, né? Ou essa aqui, o modelo do tanque pedido no exercício, ok, pessoal? É interessante o modelo do H, né? Porque é uma variável mais fácil de estar medindo, né? O nível, né? Do tanque do que a pressão, né? Geralmente você utiliza aí sensores de pressão, né? Ou até de nível aí, né? Um sensor de nível, acho que talvez seja mais simples aí e talvez até mais barato, né? Um processo industrial. Bom, pessoal, a gente continua então. Só dar uma olhadinha aqui no que a gente tem na sequência. Acho que é mais um exemplo. É isso, é o próximo tópico aqui, modelar sistema hidromecânico. Então a gente continua no próximo vídeo. Obrigado.